Beleza, moçada? Bom dia, boa tarde. Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. Hoje a gente vai começar um assunto novo, tá? Então hoje nós veremos a parte introdutória, tá? Sobre as células. Beleza? Então bora lá. Então, moçada, no século 17, lá no comecinho, né, 1600, no ano de 1610, mais ou menos, um pesquisador chamado Anton van Leeuwenhoek, construiu isso daqui, ó. Olha só, parece com uma fechadura, né? Sei lá, uma morsa, negócio meio esquisito, né? Mas isso aqui, na verdade, foi o primeiro microscópio construído, né? Então, de novo, por volta do ano, né, 1610, mais ou menos, tá? Primeiro microscópio. Com esse microscópio aqui, o Leeuwenhoek já conseguiu observar muitas coisas, né? Células sanguíneas, por exemplo, espermatozoide. Então, várias estruturas microscópicas já conseguiram ser observadas usando esse microscópio aqui bem rústico, né? E aí, olha só, pouco tempo depois, um outro pesquisador chamado Robert Hooke, né, ó, 1669, ainda no século 17, tá? Robert Hooke melhorou um pouquinho o microscópio e construiu isso daqui, ó. Esse aqui é o Robert Hooke, ó, moçada. Aí, quem já assistiu os jogos do Corinthians de décadas atrás aí, ó, quem lembra do Birubiru? O Robert Hooke parece o Birubiru. Então, olha só. Esse Robert Hooke aqui, ele construiu um microscópio um pouco mais avançado do que o do Leeuwenhoek. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, esse é o microscópio do Robert Hooke. Então, aqui nós já tínhamos, ó, a ocular, né, que é o lugar onde você põe o olho, né? Aqui nós tínhamos, ó, já colocou aqui a objetiva, uma fonte de luz, né? E usando esse microscópio aqui, moçada, só para vocês darem uma olhadinha, esse microscópio está numa universidade da Inglaterra, cidade de Cambridge, tá? Na Universidade de Cambridge, olha só, tá no museu lá, ó. Então, esse aqui foi o microscópio, tá? Original, que o Robert Hooke construiu em 1669. Olha aqui, ó. Beleza? Esse microscópio aqui, moçada, com esse microscópio, ele pegou um pedacinho de uma árvore, tá? Do carvalho, né? Da árvore chamada carvalho, pegou um pedacinho da casca, fez um corte bem fininho, bem transparente, um corte transparente usando uma estrutura semelhante com uma gilete, na época não tinha gilete, né, mas uma faquinha, fez um corte bem fininho na casca do carvalho e observou isso daqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é um pedacinho da casca do carvalho, tá? Da cortiça, na verdade, né? Vocês observem aqui que nós temos vários quadradinhos, ó. Vários quadradinhos bem pequenininhos, microscópicos, né? Isso aqui, ó, obviamente, ele conseguiu enxergar no microscópio, né? Esses quadradinhos aqui, ele, observando, né, esses quadradinhos, ele admitiu, né, que se pareciam, que essas estruturas se pareciam com pequenas celas, né, quartos pequenos, né, como se fossem celas mesmo, sabe? Quartos pequenos como se fossem celas. E aí, diminutivo de cela, tá? Nós chamamos de célula. Então, a célula, na verdade, é uma cela pequena, tá? E aí foi daí que veio o nome células. Então, o nome células foi atribuído porque pelo Robert Hooke, né? Quando ele observou essas pequenas celas, esses pequenos quartinhos, né? Estruturas que se pareciam com quartos quadradinhos, pequenininhos, tá? Então, diminutivo de célula, beleza? Daí que veio o termo, tá? E aí, isso aqui, moçada, esse desenho foi feito à mão, tá? Na época não tinha máquina fotográfica, não tinha nada, né? Então ele desenhava, tudo que ele via, ele desenhava
no papel, tá? Então foi um desenho que ele mesmo fez. Depois ele publicou um livro chamado Micrografia, um livro bem famoso, né? Foi publicado na Inglaterra, tá? Muita gente comprou, beleza? Passando para frente. Pessoal, então olha só. Quando a gente pensa, tá numa casa, né, nas paredes que formam uma casa, que fazem parte, né, de uma casa. As paredes, elas são construídas utilizando, né, unidades menores, que são as lajotas, são os tijolos, não é? Então, para você construir uma sala, né, para você construir uma casa, uma parede, você precisa dos tijolos, que são as menores unidades, beleza? E o nosso corpo, tá? O corpo dos animais. Qual é essa menor unidade, né, que faz parte da construção, da composição do nosso corpo? Essa menor unidade são as células, tá? Só que as nossas células, além delas serem as unidades estruturais que compõem a estrutura do nosso corpo, tá? As nossas células também são funcionais. O que significa isso, funcional? As nossas células, elas respiram, elas funcionam, elas têm atividade, elas vivem, né? Então elas respiram, elas se alimentam, certo? Elas ingerem nutrientes, elas excretam, beleza? Então as nossas células são unidades estruturais e também funcionais, tá? De todos os organismos vivos, beleza? Então olha só, quando nós pensamos em células, a gente imagina aquela estruturazinha redondinha, né? Se parece com uma bolinha, mas na verdade não é bem assim, tá? Então nós encontramos formas muito diferentes de células. Então olha só, aqui nós temos uma imagem, ó, de uma célula. Isso que a gente está vendo aqui, moçada, é um protozoário, tá? É um organismo unicelular, formado por uma célula só. Se você pega uma gotinha de água de um lago, de um rio, tá? Se você coloca essa gotinha no microscópio, tá? É capaz de você conseguir enxergar isso daqui, tá? Então nós temos que colocar ao microscópio para conseguir enxergar. É uma célula. E olha que célula diferente, ó. Parece com um sol, tá? Esse protozoário é chamado de heliozoário, tá? Hélio, porque lembra sol, tá? Olha só, aqui a gente tem uma outra imagem, né? Aqui em verde nós temos aí, ó, vários tipos de células, né? Mas isso aqui são células bacterianas, ou seja, o que a gente está vendo aqui são bactérias, tá? Então, cada estrutura verde dessa daqui, ó, é uma bactéria, é uma célula. Tá? Só que essas células aqui, elas possuem umas características diferentes que nós veremos mais tarde, beleza? Então, bactérias também são células. Olha só, aqui nessa outra imagem, ó, não sei se vocês percebem aqui que nós temos células também, só que mais espichadinhas, ó, né? Elas são células mais compridas, em formato de fibra. Então, essas células que nós estamos vendo aqui, moçada, isso aqui são células musculares, tá? Que compõem os nossos músculos. Então, olha a diferença, né? Como eu disse, tem formato fusiforme, são espichadas, tá? Alongadas, beleza? Olha esse outro tipo de célula aqui, ó, que doido. Estão vendo, ó, que parece com uma estrela, ó, tem várias pontinhas, ó. Estou mostrando aqui com o mouse as pontinhas, ó. Então, esse tipo de célula aqui, que se parece com uma estrela, moçada, isso aqui, essa célula é o neurônio, tá? Ou seja, um neurônio, né, vocês sabem que o nosso sistema nervoso, nosso cérebro, medula espinhal, né, é composta principalmente por esse tipo de célula aqui, ó. Tá? Neurônio, célula nervosa, beleza? Olha a diferença, ó. Parece com uma estrelinha, né? E aqui, moçada, nós temos mais um exemplo, ó, de, né, células, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, essa delimitação? Aqui eu estou mostrando uma célula, tá? Essa estrutura escura aqui que vocês estão vendo aqui dentro, ó, isso aqui é outra célula. Essa estrutura escura é o núcleo da célula, tá? Aqui que nós encontramos o material genético, aqui que nós encontramos o DNA.
Beleza? Então, aqui nós temos uma célula, aqui nós temos outra célula, aqui outra, beleza? Fechou? Então, vou passar para frente. Então, olha só. Os menores organismos, tá? Os menores seres vivos, muitos deles são compostos por apenas um tipo, por apenas uma única célula. Então, por exemplo, muitas bactérias são compostas por uma única célula, tá? Alguns protozoários, a maior parte dos protozoários, na verdade, são compostos por uma única célula. Mas a gente pode ver aqui, ó, isso aqui é um paramécio, é um protozoário, tá? Mesmo esquema, pega uma aguinha de um lago, tá? E coloca no microscópio, você vai ver isso aqui, ó. Isso aqui é uma célula só. Isso aqui, moçada, ó, que a gente está vendo, isso aqui é uma levedura, tá? É um fungo, participa da fabricação da cerveja, tá? Do vinho. Esse organismo aqui, ó, também é formado por uma única célula, tá? Levedura. Então, esses organismos que são constituídos por uma única célula, nós dizemos que são organismos unicelulares, tá? São formados por uma única célula. Beleza? E os organismos, os outros seres vivos que são constituídos de várias células, de muitas células, como nós, por exemplo, e a maior parte dos animais, vegetais, tá? Nós chamamos de organismos pluricelulares. Tá? Pluri significa vários, né? Muitas células, tá? Beleza? Tá, deixa eu ver. Tá, isso aqui não tem importância. Deixa eu ver, só falar rapidinho. Isso aqui é uma imagem, tá, de bactérias que nós temos no nosso intestino. São bactérias chamadas de Escherichia coli, tá? Então, só no nosso intestino, moçada, nós encontramos bilhões de bactérias, tá? Como essas aqui, ó, Escherichia coli. Nosso corpo, tá, é formado por trilhões de células. Trilhões. Tá, isso aqui não tem importância, isso aqui é um micoplasma, é a menor bactéria existente, deixa pra lá. Tá, isso aqui é importantíssimo, ó. 2 termos, moçada, que vocês verão no primeiro ano várias vezes, tá? Em quase todos os bimestres, no segundo ano e no terceirão, tá? E se vocês forem fazer uma universidade na área de biológicas, na área de veterinária, medicina, por aí, tá? Principalmente na área de biológicas, tá? Vocês verão muito esse termo aqui, ó, procariotos e eucariotos, tá? Procariotos e eucariotos. Então, o que significa isso? Procariotos. Olha só, aqui nós temos, ó, uma imagem que mostra 2 células, tá? Aqui em cima nós temos uma célula de um eucarioto, tá? Ou nós podemos chamar de célula eucariótica. E aqui embaixo nós temos uma célula, tá, de uma bactéria, tá? Ó, percebam que essa bactéria aqui ela curte um reggae. Entenderam por que ela curte um reggae, né? Aqui as cores, ó, da Jamaica e tal, né? Bob Marley. Mas então, moçada, aqui nós temos então, ó, uma célula eucariótica e aqui uma célula de bactéria, ou seja, uma célula procariótica. Então, qual é a principal diferença? Vocês percebam que aqui na célula eucariótica nós temos várias estruturas internas, ó, várias estruturas, né, presentes no interior da célula. Essas estruturas nós chamamos de organelas, tá? Então eu tenho um núcleo, eu tenho aqui a mitocôndria, cada uma tem um nome, tá? São organelas essas estruturas. E essas organelas, elas são envolvidas, elas são revestidas por membrana, tá? Então, uma das principais diferenças entre os eucariotos e procariotos é que os eucariotos possuem organelas, tá? Internas, revestidas por membranas, tá? Essa é uma das diferenças. Agora, a principal diferença, vocês estão vendo aqui o núcleo? Aqui dentro do núcleo, como eu já falei agora há pouco, dentro do núcleo nós temos o DNA, tá? O material genético. Então, nos eucariotos, tá? Nas células eucarióticas, o DNA está protegido por uma membrana. Tá? Então, ou seja, nós encontramos um núcleo, tá? Dentro do núcleo nós temos o DNA
E esse DNA está envolvido, está protegido por uma membrana, tá? Que nós chamamos de membrana nuclear ou carioteca. Carioteca. Beleza? E nas células procarióticas? Moçada, primeiro deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eucariotos, quem são os eucariotos? São os animais, tá? Todos os animais, são os vegetais, são os fungos, tá? São os protozoários, né? Os protistas, as algas, beleza? E agora, e os procariotos? Os procariotos, né, nós encontramos apenas bactérias, tá? Que fazem parte desse grupo, tá? Então, procariotos são bactérias. Qual é a principal diferença? Então, os procariotos, moçada, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é o DNA, ó, material genético. Tá vendo? Ó? Tá em inglês aqui, né? Ó. O material genético, o DNA, não possui uma membrana em volta. A bactéria ela não possui um núcleo. Ela não possui isso daqui que eu estou mostrando, ó, uma membrana, tá? Um núcleo, né? Com uma membrana ao redor do DNA, protegendo o DNA. O DNA fica solto dentro da célula. Beleza? Além disso, as bactérias também não possuem organelas, né, internas revestidas por membrana. Beleza? Sucesso? Deu para entender então a diferença? Última vez, nos procariotos o DNA está livre dentro da célula, solto, tá? E não possui membrana em volta, não possui núcleo, proteger esse DNA, tá? E além do mais, nos procariotos nós não encontramos organelas revestidas por membranas internamente, beleza? E o contrário, tá, é verdadeiro para os eucariotos. Passando para frente então. Tá, e autótrofos? Aqui nós temos, moçada, outro termo, né, outra palavrinha muito importante aí na biologia, tá, que vocês verão aí nos mais 2 anos para frente. Autótrofos. Auto é uma palavrinha que vem do grego, tá? Auto significa por si só, por si mesmo, tá? E trófos significa nutrição. Então, quem são os autótrofos? Trófos, nutrição. Então, essa palavrinha aqui significa o seguinte: os autótrofos são organismos, são seres vivos que se nutrem por conta própria, por si mesmo. Né? Ou seja, eles não precisam caçar, né, outros animais, né, como aí a maioria de nós fazemos, né, a maioria dos seres vivos fazem. Os autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. Tá? Eles não precisam buscar esse alimento, eles produzem por conta própria. Então, por exemplo, nós temos aí os vegetais, né, que produzem o seu próprio alimento. Que alimento que é esse que os vegetais produzem? É açúcar, são carboidratos. Tá? As algas, tá aqui de novo, né? Ó, as algas. Então, os vegetais, algas, algumas bactérias também são autótrofos, tá? E alguns protozoários. Tá? Os indivíduos mais assim comuns, né, que representam essa classe são os vegetais e as algas. Beleza, moçada? Então, autótrofos são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Beleza. E o próximo? E os heterótrofos? Os heterótrofos são os demais seres vivos, né? Nós, por exemplo, né? A maior parte dos animais, dos fungos, tá? Então, ou seja, são organismos, são seres vivos que precisam correr atrás, que precisam caçar o seu próprio alimento, tá? Então, aqui nós temos algumas imagens, né, mostrando leão, né, urubu, beleza? Isso aqui é um exemplo, isso aqui são fungos, tá? Até os fungos, tá, são heterótrofos. Isso aqui é uma questãozinha de prova, tá, moçada? Muita gente confunde, acha que fungo, em relação à nutrição, se assemelha às plantas. Não. Fungo não produz o seu próprio alimento, tá? Os fungos precisam de uma estratégia para adquirir esses nutrientes, que nós veremos mais tarde, aí, beleza? Então, heterótrofos não produzem o seu próprio alimento, tá? Eles precisam buscar, beleza? Caçar, né? Próximo slide. Pessoal, aqui nós temos um outro slide importante, tá? Aqui nós temos, ó, do lado
do meu lado esquerdo, do meu lado esquerdo, nós temos uma célula animal, tá? E do meu lado direito, nós temos uma célula vegetal. Então, se nós estivéssemos na sala de aula, eu ia perguntar para vocês, ó, tá? Na opinião de vocês, qual dessas duas células é considerada a mais complexa em termos bioquímicos, em termos de produção de moléculas, em termos de fabricação de moléculas? Em termos bioquímicos, qual dessas células é mais complexa? Tá? Célula animal ou a célula vegetal? Moçada, a maioria dos alunos responde que é a célula animal, tá? Mas não é. A célula vegetal, ela é mais complexa bioquimicamente falando, tá? Olha só, a célula vegetal, ela possui quase todas as organelas, a maioria das organelas que a célula animal possui, essas estruturas internas aqui, ó, que eu estou mostrando, ó, a maior parte das organelas que estão presentes na célula animal também estão presentes na célula vegetal, tá? A célula vegetal, ela possui um plus, ela possui uma organela a mais ainda, importantíssima, tá? Que é essa organela verde aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Eu estou mostrando aqui com o mouse, ó. Então, a célula animal não possui essa organela verde, chamada de cloroplasto. E essa organela verde aqui faz toda a diferença, moçada. Por quê? Porque essa estrutura verde, essa organela verde, o cloroplasto, é responsável pela fabricação de açúcar, pela produção do alimento, do próprio alimento da planta, que faz com que o vegetal seja considerado um autótrofo. Tá? Se nós tivéssemos cloroplastos, nós estaríamos de boa. A gente não precisaria nem trabalhar, nem ir no mercado, né? Porque nós faríamos nosso próprio alimento. Nós produziríamos nosso próprio alimento. Então, para você ver, ó, nós perdemos para a planta, nós perdemos para um pé de abacate. Tá? Então, você perde para um pé de banana, moçada. Porque os vegetais têm cloroplastos, produzem o seu próprio alimento, tá? São mais complexas. São células mais complexas em termos bioquímicos. Beleza? Então, o que mais? Ó, célula animal tem núcleo, célula vegetal também. Célula animal tem retículo endoplasmático, célula vegetal também. Célula animal tem membrana, célula vegetal também. Célula animal tem complexo de Golgi, célula vegetal também. Célula animal tem mitocôndria, célula vegetal também. Então, ou seja, célula animal tem centríolos. Depois a gente vai ver, tá? O que é isso aqui? Célula animal não tem, tá? Mas também não faz falta. A célula vegetal, pessoal, ela possui ainda, tá, uma estrutura que envolve a membrana. A célula animal possui membrana, ó, membrana plasmática, tá? Que é aquela estruturazinha que envolve a célula, que reveste, que protege toda a célula. É como se fosse uma cerca, tá? Um muro ao redor da célula. Uma cerca, melhor dizendo, tá? Já a célula vegetal possui membrana também, tá? Possui membrana. E além da membrana, a célula vegetal possui uma parede. Você imagina que aqui a segurança é maior na célula vegetal. Ela tem a membrana em volta, tá? Que envolve, que reveste toda a célula vegetal, mas mais externamente, a célula vegetal ainda possui uma parede celular, tá? Feita principalmente por celulose, tá? Que é um carboidrato, é um açúcar. Tá? Então essa é uma das diferenças, tá? A célula vegetal possui, além da membrana, possui também a parede celular, que é uma estrutura rígida, né, dura, certo? Na maior parte das vezes. E essa estrutura dura confere, né, fornece rigidez para a célula, tá? Para que ela possa, para que o vegetal possa, por exemplo, né, suportar o peso da árvore, o peso do tronco, tá? Beleza? Então tá, passando para frente. Moçada, então aqui nós temos, ó, uma imagem que mostra a membrana plasmática. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, falamos agora no slide anterior,
Mas isso que vocês estão vendo aqui, ó, é um pedacinho, tá, de uma célula. É um pedacinho, tá? Isso aqui, na verdade, moçada, é uma foto, tá? Uma foto que foi tirada usando um microscópio eletrônico. Um microscópio bem potente. Então, aqui nós temos um trechinho de uma célula. E essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, isso daqui é a membrana plasmática. Tá? É aquela estrutura que envolve, né, que cerca, que circunda toda a célula. Beleza? Então, ó, vocês percebam aqui, ó, que a membrana plasmática, não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó, ela possui duas camadas, ó. Vou mostrar aqui com o mouse, ó. Uma camada mais externa, do lado de fora, e outra camadinha mais interna, para o lado interior, né? Para o lado de dentro aqui, tá? Beleza? Então, uma camada externa e uma camada interna. Pelo fato da membrana plasmática possuir, então, duas camadas, duas camadinhas, nós dizemos que a membrana celular ou membrana plasmática é uma bicamada. Bicamada, tá tudo junto, bicamada. Aqui está em inglês, tá? Mas o que importa é vocês, né, saberem isso, tá? Que a membrana plasmática possui duas camadas, é uma bicamada, tá? Então, olha só, vamos dar mais uma olhada aqui no próximo slide. Aqui, ó. Então, aqui nós temos um desenho, né, um esquema da membrana plasmática, ó. Ó, vocês observem que aqui nós temos uma camada, ó. Eu vou mostrar com o mouse aqui, ó. Isso aqui é uma camada, tá vendo, ó? Aqui embaixo nós temos a segunda camada, ó. Então, são duas camadinhas, tá? Duas camadinhas. Se nós estivéssemos na sala de aula, isso aqui eu costumo desenhar no quadro, tá? E aí vocês desenham no caderno. E a gente vai setando estrutura por estrutura. Mas beleza, vamos lá. Então, aqui nós temos uma camada e aqui nós temos outra. Ou seja, nós estamos vendo aqui, então, a bicamada, né? Moçada, essas bolinhas aqui que vocês estão vendo em marrom, acho que é marrom, tá? Em marrom, a maior parte da membrana é formada por essas bolinhas marrons, ó, vocês podem perceber, ó. Então, essas bolinhas marrons, que vocês estão vendo aqui, são lipídios, tá? São gorduras, são lipídios contendo fósforo. Nós já falamos sobre isso aí na aula de lipídios. Então, aqui, o que vocês estão vendo aqui, ó, são aqueles fosfolipídios, né, que vocês já estudaram, tá? Fosfolipídios. Então, resumindo, repetindo, né, a maior parte da membrana plasmática é formada por fosfolipídios, tá? Fosfolipídios, que são essas bolinhas marrons aqui. Beleza? Vocês estão vendo aqui uns pontinhos de cor azul? Esses pontinhos, tá? São os esteróis. Na membrana animal, o tipo de esterol presente é chamado de colesterol. Tá? Então, como nós estamos vendo aqui uma membrana animal, nós estamos vendo aqui o colesterol. Beleza? Tá, o que mais? Observem que aqui nós temos também, ó, umas estruturas em cor verde, ó, que estão totalmente mergulhadas na membrana plasmática. Essas estruturas que apresentam essa cor verde aqui, ó, são proteínas. Né? Essas proteínas atravessam os dois lados, ó, atravessam a bicamada. Tá? Então, moçada, na membrana plasmática, as proteínas que atravessam, que estão inseridas, ó, na membrana, né, totalmente inseridas, que atravessam os dois lados, nós chamamos de proteínas integrais, tá, de membrana. Proteínas integrais de membrana. Beleza? Então, aqui vocês estão vendo, ó, uma proteína que só atravessa uma camadinha. Ó. Dá para perceber? Ó? Essa proteína que só atravessa uma camada, mas que também está parcialmente inserida na membrana plasmática, nós chamamos de proteína periférica. Beleza? Então, na membrana plasmática, na estrutura que envolve cada uma das células, nós temos proteínas integrais e nós temos proteínas periféricas, que estão apenas parcialmente inseridas, tá? Isso que vocês estão vendo aqui também é um tipo de proteína, tá? Ó, aqui em roxo, azul, sei lá, tá?
Isso aqui também é um tipo de proteína, integral, né? Está totalmente mergulhado. Beleza? Tá, o que mais que a gente está vendo aqui, ó? Vocês observem que aqui nessa proteína integral, ó, nós temos umas bolinhas de cor rosa que estão grudadas, que estão aderidas às proteínas, ó, essas bolinhas de cor rosa. Olha aqui, ó, aqui, né? Aqui. Então essas bolinhas aqui que vocês estão vendo aqui, isso aqui são carboidratos, são açúcares. Açúcares. Lembra de glico, né? Glicose? Todas as proteínas de membrana que possuem açúcares ligados, que possuem carboidratos ligados, nós chamamos de glicoproteínas. Glicoproteínas, tudo junto, tá? Então, isso que a gente está vendo aqui é uma proteína integral de membrana. Mas como ela possui açúcar ligado, carboidratos ligados, nós chamamos essa proteína de glicoproteína, tá? Olha essa proteína aqui, ó, também tem açúcar ligado, ó. Então, isso aqui, essa estrutura também é uma glicoproteína. Tá? Ó, isso aqui é uma outra glicoproteína. Ó, lá atrás, ó, outra glicoproteína. Beleza? Então, glicoproteínas são proteínas que possuem açúcares ligados, carboidratos ligados. Tá? Na membrana plasmática aqui, né? Estão presentes na membrana plasmática. Agora, vocês observem, ó, que esses açúcares, que esses carboidratos, também podem estar ligados aos lipídios, ó, aos fosfolipídios. Vocês estão vendo aqui, ó, aos lipídios da membrana. E aí, moçada, lipídios que contêm açúcar ligado, conectado, nós chamamos de glicolipídios, tá? Glicolipídios. Então, aqui, ó, isso que vocês estão vendo aqui, ó, são fosfolipídios, e aqui nós temos um glicolipídio, tá? Então, já falei sobre o esterol, né, sobre o colesterol, glicoproteínas. Beleza? Então, é basicamente isso, moçada. A membrana plasmática, tá? Ela é formada principalmente por fosfolipídios, tá? Por proteínas integrais de membrana, né? Se elas tiverem carboidratos ligados, nós chamamos de glicoproteínas. Tá? Por proteínas periféricas, tá? Por esteróis, colesterol, se for uma membrana plasmática animal, e por glicolipídios. Beleza? Tá, mais uma coisa importante, uma informação importante. A membrana plasmática, moçada, apesar dela ser uma estrutura, né, que envolve a célula, que cerca, ela tem uma característica fluida. Ela não tem consistência rígida, dura. Ela tem uma característica fluida. Tá? Imagina que você conseguisse, né? Imagina que você esparramasse no chão um monte de bolinhas de gude, aquelas burquinhas, e você conseguisse assim, ó, colocar a mão, atravessar a mão nessas bolinhas de gude. Então as bolinhas elas não se afastam para o lado, né, e você consegue ali colocar a mão, enfiar a mão entre as bolinhas de gude. Então, é o mesmo esquema aqui, tá? Os fosfolipídios se comportam, tá, como fluido, tá? Beleza? A membrana se comporta como um fluido. Beleza? Moçada, por hoje é isso, tá? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Sucesso internacional. Até mais. Tchau, tchau.